Pessoal, vamos lá. Conseguimos aqui uma estratégia para conseguirmos fazer a live, tá? Eu vou aproveitar esse momento enquanto a Carolina não chega, né? Ela está já organizando aqui. É, Vou até aproveitar, peraí que nós vamos fazer a conexão por meio de outra pessoa para a gente conseguir fazer a live. Vou clicar, já estou conectando para conseguirmos acessar aqui a Carolina. Aí, agora sim. Viviane, Oi, boa noite. tudo bem, Carolina? Tudo bem, Tanise? Minha internet estava um pouquinho atrasada aqui em relação a você e não estava conseguindo. Não tem Agora problema. já estamos já. Agora tá tudo certo. Como você é uma pessoa assim muito cotada, dá essas emoções assim para conectar, mas uma hora vai. São as frequências, com certeza. E aí, tudo Ó, bem? tudo bem? Carolina, eu Tudo, vou Tanise. aproveitar, assim, primeiro agradecer já de início por você estar aqui na live, porque para mim é um privilégio, mesmo para mim é um privilégio ter você aqui e fazendo parte do projeto de extensão. Eu vou fazer só uma introduçãozinha aqui para falar do projeto e aí eu passo a palavra Sim. para você. Pode ser? Ok, lógico, sim. Então tá bom. Então, né, agradecer a presença da Carolina Belelli. Eu já vou apresentá-la daqui a pouco, mas eu gostaria também, primeiro, na live passada não me apresentei, né? Eu falei, aliás, eu nem lembro se eu me apresentei, eu acho que não, mas talvez existam pessoas aí que não saibam também quem eu sou. Então, meu nome é Tanise Galon e eu sou professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, e eu sou a coordenadora desse projeto de extensão que se chama Mente Aberta, né? É um projeto de extensão que ele é chamado Mente Aberta, Encontros Virtuais em Saúde Mental e Trabalho em Tempos de Pandemia. Era um projeto que eu desenvolvia presencialmente na UFTM, mas com o isolamento social, com a pandemia, nós transformamos o projeto num projeto online, né? E sendo trabalhado o tema no contexto da pandemia. Eu tenho a colaboração de 4 estudantes da UFTM, né? E elas também colaboram muito aqui, fazendo parte do projeto, tá? Então, já agradeço elas também, pela colaboração delas também. Então vamos lá, vou começar aqui. Vamos. A Maria Carolina Belelli Scheicher, ela é enfermeira, formada pela USP. E eu vou falar aqui brevemente do currículo dela, porque o currículo dela é muito maior do que isso. A gente teve que sintetizar aqui, né? Então, ela é especialista em saúde pública, em administração hospitalar, em medicina tradicional chinesa e terapias florais vibracionais. Né? Já trago esses dados aqui, essas informações, porque eu acho que elas dialogam muito com o que a Carolina vai trazer hoje. Né? A Carolina é uma grande amiga e eu vou assumir aqui. Eu convidei a Carolina primeiro porque ela tem um currículo brilhante, uma experiência muito vasta nessa área. Então eu admiro a Carolina profissionalmente mesmo, mas admiro ela também pessoalmente. Eu acho que a Carolina, ela é o exemplo de uma enfermeira, de uma profissional que usa alguns instrumentos de trabalho que muitos profissionais, infelizmente, ainda não utilizam, que eu diria que é a escuta, o acolhimento e a sensibilidade. Então, eu tenho uma admiração muito grande e eu acho assim, vou ser bem sincera, para mim é uma dádiva estar aqui, porque a gente se sente quase numa consulta. Quando eu ouço a Carol, eu me sinto sendo cuidada. Então, eu acho que vocês vão ter essa dádiva. Vou parar de falar, chega, e vou dar a palavra para Carol. Carol, se você quiser se apresentar e fique livre para a gente conversando. Certo. Então, primeiro, boa noite a todos. Para mim, então, é uma honra
participar de uma live com a Tanise. E agora é minha vez de falar. É uma excelente profissional, super acolhedora também, viu? A gente se conhece há vários anos, né, Tanise? A Tanise Sim, era uma adolescente quando eu a conheci e hoje é uma profissional brilhante. Então, eu só ganho com isso. E espero poder estar contribuindo de alguma forma com alguém, com certeza. com as pessoas que estão nos ouvindo, né? E quanto à apresentação, eu, assim, acho que a Tanise já falou por mim e por ela, mas eu sou uma terapeuta de terapias integrativas, né? Trabalho já há mais de 20 anos com isso. Mas o que me conta mesmo, os diplomas são necessários, mas o que vale mesmo é a experiência de vida. Então, é isso que eu vim hoje participar, bater esse papo com vocês, trazer uma experiência de vida. Infelizmente o tempo é curto, mas a gente vai tentar fazer o possível para resumir e vai dar tudo certo, né, Tanise? Sim. E aproveitando, Carolina, para retomar aqui o título, né, da sua fala hoje, que a gente combinou da sua palestra, que não é uma Isso. palestra, né? Estamos aqui num Não, diálogo, né? isso, sim, Ele foi intitulado Conexão Mente-Corpo, um caminho para a cura. E isso. aí a primeira coisa que eu gostaria de perguntar, que me chama a atenção nesse tema, primeiro que esse título ele remete a muitas questões da nossa sociedade, aqui eu já estou com a Sim. cabeça borbulhando. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Carol, é uma pergunta básica, porém eu acho que as perguntas básicas são as menos respondidas, talvez. O que é saúde? O que é Hum. saúde, né? Conta aí para nós, da sua visão. Então, a coisa que vem à nossa cabeça, na maioria das vezes, é que saúde é ausência de doença, né? A gente atrela a saúde sempre à doença, porque a gente cresceu, ao invés da gente ouvir falar sobre, sempre ouviu falar sobre doença, na verdade. E quando a gente ingressa na Sim, universidade, principalmente as relacionadas à saúde, a gente ouve mais falar em doença do que em saúde. Então, na maioria das vezes, as pessoas falam: bom, eu não estou doente, então eu tenho saúde. A exato. Organização Mundial da Saúde, ela define saúde como completo bem-estar físico, mental e social, né? E não somente ausência de doença. Então, começando pelo social, se nós formos pensar em saúde, como é que nós estamos agora com relação ao social? Nesse momento, que as palavras que eu mais ouço são quarentena, coronavírus, né? Quantas pessoas se contaminaram. E, em paralelo a isso, os nossos governantes que nos deixam assim bastante inseguros nesse momento, que nós mais precisávamos deles, que nós mais precisávamos sentir segurança, nós estamos mais ou menos a pé. É. Então, fica difícil, nesse momento, pensar numa sociedade saudável, né? Com Uhum. relação à saúde mental, para mim, a saúde mental é quando eu me proporciono momentos felizes, é quando eu posso me dar o direito de escolher aquilo que eu quero, é quando eu sei lidar com as adversidades de forma saudável. Isso, para mim, é saúde mental. E a saúde física, eu é que vou jogar uma pergunta. Será que se não tivermos saúde mental e nem saúde social, é possível ter saúde física? Nós conseguimos ficar bem fisicamente quando a nossa mente não está legal, né? Então fica aí essa pergunta, porque eu basicamente não consigo, né? A saúde, ela está para mim ligada extremamente ao nosso mental. Então, Sim. outra questão será que com os nossos pensamentos nós conseguimos tratar o nosso corpo físico, né?
Então, é outra questão também que nós vamos juntar. Considerando essas três definições e mais a definição de que o nosso corpo é feito de energia, eu vou pular várias definições aí que eu deveria até mencionar, porque senão nós não vamos concluir, né? Então, o nosso corpo, ele é feito de energia, assim como tudo que nos rodeia. Isso é muito fácil entender, uma vez que nós já sabemos hoje que o átomo é pura energia, que o núcleo do átomo é energia condensada, né? Que os elétrons emitem energias, né? Que nós chamamos de fóton. Sendo assim, a molécula ela é composta de átomos, não é? Se os átomos são feitos de energia, a molécula é pura energia. E o resto, tudo do universo, nós e mais tudo que nos rodeia, é feita do quê? De átomo. Se é feito de átomo, nós podemos concluir que nós somos energia também, né? Energia, os nossos móveis são feitos de energia, tudo que usamos. Se tudo o que existe aqui é feito de energia, nós podemos dizer que nós podemos trabalhar isso só com os nossos pensamentos. É possível comandar o nosso corpo com os pensamentos? É possível. Isso é uma coisa muito boa da gente saber, por quê? Porque eu mesmo posso me cuidar, através dos meus pensamentos, eu posso fazer com que meu corpo tenha saúde. E ao mesmo tempo, para algumas pessoas não seria muito bom, porque se ela não tiver uma retidão de pensamentos positivos a favor dela, a favor da saúde dela, ela vai adoecer com certeza. Então, assim, dentro disso aí tudo, a gente precisa definir doença. Porque doença é o quê? É algo ruim para a gente? Todo mundo acha que doença, a maioria das pessoas pensa na doença como algo que veio para nos matar, né? Para atingir o nosso corpo. E, na verdade, não é bem assim. A doença, ela é um processo biológico do organismo que ele lança a mão de programas primitivos, programas arcaicos que trazemos conosco para nos defender na hora de algum impacto, de alguma adversidade que nos ataca. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu pegar um exemplo bem simples, que é muito usado nos nossos estudos. Na medicina, na era primitiva, as tribos usavam para demarcar o seu território, eles usavam a urina, o xixi. Eles marcavam o seu espaço com o xixi. Então, uma tribo sabia até onde ela podia ir, porque dali para frente tinha o cheiro da outra tribo. Um exemplo disso é o cachorro, que o cachorro anda, circula pelo quarteirão, fazendo o quê? Demarcando o território dele. Não é verdade? Sim. Isso a gente vê sempre. Então, quando alguma coisa ameaça o nosso território, alguma coisa impacta no nosso território, por exemplo, quando eu digo nosso território, eu estou dizendo também a nossa casa, o nosso carro, o nosso trabalho, os nossos espaços. Quando alguém ameaça esse espaço, invade esse espaço, você recebe alguma pessoa que você não gosta na sua casa, ou seu cachorro foge da sua casa, qualquer coisa que ameace, ou seu colega no seu trabalho pega o seu cargo, ele ameaçou o seu espaço, qualquer coisa que ameace seu território, vai fazer com que o seu organismo elabore um programa para te salvar. E provavelmente você vai ter uma doença de vias urinárias, por exemplo, uma doença que vai te dar vontade de fazer xixi aos pouquinhos, como o homem da caverna fazia, o homem antigo, o homem primitivo, e como o cachorrinho faz também. Só que nós estamos mais evoluídos que o cachorrinho, a gente não vai fazer esse xixi em volta da casa da gente. A gente vai ao banheiro, né? Então, esse é um programa. Uma vez detectado, eu já experienciei isso com uma infecção urinária,
Uma vez detectado que é que invadiu meu território e corrigido esse processo, a infecção cessa e você melhora automaticamente. Isso é muito legal, tem muitos outros exemplos, eu poderia ficar aqui assim, né, citando. Então, o nosso organismo, na verdade, o que ele quer é nos defender. Então, a gente tem que pensar em doença como algo, não como algo ruim, como algo bom, todas elas. Basta que você seja alertado, tratado, né, pelo profissional, que basta que esse profissional busque a causa daquela doença. E aí você trata a causa, que é emocional. Normalmente a gente fala que é 110% emocional. E aí você com certeza vai melhorar a sua patologia, né? Carolina, Parece... queria. Oi, Desculpa te pode. interromper. Eu queria Imagina, só. eu... Eu queria fazer um comentário, porque assim, o que você nos disse até agora é muito surpreendente, porque eu penso assim, né? Quando a gente olha para o modo como a nossa cultura e o nosso mundo social, a nossa formação, ela nos constitui para entender saúde e doença, é sempre de um ponto de vista muito dicotomizado, né? Como se fosse Sim. assim, um desvinculado do outro, doença anormal, saúde normal, corpo de um lado, mente do outro. Esse é o movimento que a Isso. gente faz e nós estamos sedentos de entender as nossas emoções. Eu me sinto assim, não sei se o pessoal também se sente, mas muitas vezes a gente é atendido num serviço de saúde e a coisa é muito voltada para o corpo, é muito voltada para a doença. E não há uma abordagem, né? A gente não se sente cuidado como um todo, a gente se sente Muito cuidado por bom. partes, né? Muito bom. Então, isso que você está falando, você está chamando a atenção assim. Nós precisamos olhar para as nossas emoções também, né? E elas estão conectadas. Então, eu acho isso Sim. já um pulo do gato aqui do que é dominante na sociedade, né? Das percepções. Uhum. Uhum. Pode continuar, Na Carolina. verdade, a nossa saúde, ela está fragmentada, né? Você vai ao terapeuta, seja ele qual for, a maioria dos terapeutas hoje, quando eu falo terapeuta, eu estou incluindo todas as categorias ligadas à saúde. Você vai com uma dor no joelho, mas ele trabalha com o ombro. Então, ele não vai conseguir tratar seu joelho, porque ele só consegue ver a parte, né? Sim. E eu posso dar um exemplo de como é importante essa visão holística do paciente, muito importante. Por exemplo, eu atendo aqui, como várias vezes atendi pessoas com torcicolos. E vou citar um caso bem específico, que o rapaz chegou com o pescoço, né, virado e com muita dor. E aí eu perguntei para ele, vou resumir, né, porque é o processo de acolhimento do paciente, ele é um pouquinho longo, você tem que conversar, conhecer um pouco a pessoa, né? E então, resumindo, eu indaguei a ele se ele tinha tido algum problema com alguém, tinha acontecido alguma coisa naqueles dias. Ele disse, olha, antes de ontem, eu discuti com um grande amigo meu, mas eu acho que isso não tem nada a ver. E aí eu disse para ele estava do seu lado esquerdo? Ele disse, mas como você sabe? Provavelmente foi tão dolorido. O amigo o tinha, na discussão, se descontrolou e o chamou de ladrão. Então, quando ele virou a cabeça e não conseguiu mais voltar para o lugar. E aí, então, eu disse para ele, olha, tem algumas saídas para você. Você ficar com essa dor, se sentindo um ladrão. Você pode conversar com você mesmo, você sabe que você não é um ladrão. Ou você pode procurar seu amigo e se acertar com ele, que, a meu ver, seria a melhor solução. Dizer para ele que você está triste, que você não é um ladrão. Eu tenho certeza que ele vai se desculpar. E assim ele fez. Depois que ele fez isso, o pescoço
simplesmente 10 minutos depois ele não tinha mais absolutamente nada. Ele voltou no outro dia no consultório sem dor, sem nada. Se eu tivesse tratado somente o pescoço dele, feito alguma técnica, provavelmente, mesmo que se fosse uma técnica integrativa, uma massagem, um Haihuá, enfim, não importa. Qualquer técnica que eu tivesse feito não o teria curado. Por quê? Porque o comando veio da mente. Ele precisou voltar na situação de impacto, resolver a situação para que ele ficasse bom novamente. Ele nem acreditava que ele tinha passado 2 dias com muita dor e tudo mais. Uhum. Uma experiência que eu acho legal, muitas pessoas conhecem, do cientista japonês Masaru Emoto. Não sei se você já ouviu. Não. Ele pegou várias plaquinhas, e colocou um pouquinho de água em cada plaquinha. E cada placa dessa, ele colou um nome. Então, na primeira ele colou amor, na segunda ele colocou bondade, colocou várias palavras boas. E em algumas ele colocou palavras ruins. Eu te odeio, traição, você é ruim, só palavras ruins. Ainda numa outra, ele colocou para tocar músicas do Beethoven. E na última plaquinha, ele colocou a água e colocou para tocar uma música tipo heavy metal. E pôs para congelar essas placas. Quando não foi surpresa para ele, que já pensava dessa forma, quando congelou, as placas que tinham palavras boas escritas e músicas clássicas, elas se congelaram em formas de cristais muito lindos, como se fossem umas joias, verdadeiras estrelas, brilhantes. E as placas que tinham palavras ruins, apareceram desenhos não bonitos, rabiscados, assim como a placa do heavy metal. Então, isso não tem como negar. O que nós pensamos afeta a gente e quem está ao nosso lado, né? Muitas pessoas podem ter experienciado isso, que entrou em alguma sala que tinha muitas pessoas e se sentiu mal lá dentro daquele local. E precisou se retirar. Por quê? Provavelmente algumas pessoas que estavam ali não tinham pensamentos tão bons, tão coesos, e emitiam uma frequência que afetava o resto das pessoas que ali estavam. Sim. Isso é muito comum ouvir em consultório. E depois dessa experiência do Masaru Emoto, fica difícil a gente negar que uma palavra boa vai mandar uma frequência boa. O que a gente tem que entender é que o nosso cérebro ele não entende a palavra, ele entende a frequência. Então, se você pensa ruim, uma palavra ruim, ele vai entender que é aquilo que você quer. Por exemplo, você acorda de manhã e aí você fala, mas que droga, que dia, eu vou ter um dia ruim hoje lá no trabalho, eu já estou esperando. Você já deu a sua sentença, porque o seu cérebro vai fazer aquilo que você está mandando. Ao contrário, se você levanta pela manhã, nossa, gente, que dia bonito hoje, né? Bom dia para todo mundo. Se bem que hoje a gente cumprimenta algumas pessoas, fala bom dia, e ela bom dia para você, se as for para você. Aí, se você fica rodeado de palavras boas, a sua frequência com certeza vai gerar uma energia, uma frequência boa e vai contaminar quem está ao seu lado, né? Isso é muito, muito comum. Carolina, eu acho interessante você falar isso também, porque eu observo, eu não sei vocês que estão assistindo, mas assim, a minha experiência é assim, nós temos uma certa mania mesmo, é uma rotina, a gente já tornou isso comum, de que nós somos muitas vezes pessimistas com nós mesmos, nós Sim. tendemos a nos abrir mais a pensamentos muitas vezes negativos, e não temos esse cuidado de pensar o que nós estamos diariamente colocando na nossa mente, permitindo que o que rodeia o nosso pensamento.
né? Isso é importante. Eu fico pensando, por exemplo, eu comentando aqui também, eu tenho amigos, eu conheço pessoas que elas não valorizam assim, elas subestimam essa conexão corpo e mente. Eu acho que isso é Aham, muito comum. A gente fala assim, muito. quando você fala assim, eu entro numa sala e dependendo do contexto, eu sinto uma energia ruim, a gente sente muito isso, mas a gente acha que racionalmente isso não tem embasamento científico, isso Isso é é sua coisa da minha intuição. cabeça. E a gente não E dá você... bola para a intuição. A gente acha que Isso, intuição exato, é coisa mística e não é. Intuição é perfeito, energia, energia pura. exato, exato. E É, aí, o que, que eu falo? O que, que eu falo para os meus amigos, Carolina? Eu falo assim, ó, quando você assiste um filme que te emociona, aquele filme não invadiu o seu corpo. Você está só em conexão com ele. O que, que o seu corpo faz? Às vezes, o coração acelera, você chora. O nosso corpo produz lágrimas a partir de não é emoções. real E, aquilo, é um filme. e como assim a gente ainda está desconectando o corpo da mente? Isso O não tem cérebro, cabimento. é muito legal isso. Boa observação, porque até para aproveitar para dizer que o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Se você fechar os olhos, fizer aquela experiência, você fecha os olhos, imagina um limão, aí você corta esse limão, espreme o limão no copo, bebe o suco do limão. Só de falar, minha boca já está salivando. E cadê o limão? Eu enganei o meu cérebro, não tem limão, né? Outra coisa importante demais, Tanise, é que nós temos que lembrar da experiência do Masaru Emoto e lembrar que no nosso organismo é feito de 70% do nosso organismo é água. E pela experiência do Masaru, você viu como a água pega a frequência? Então, 70% do corpo, água. Se você pensa negativo, o que, que você faz com o seu corpo todo dia? Você invade Nossa, o seu corpo de energias ruins. Agora tem uma outra informação. 5 minutos de pensamentos negativos inativam por 6 horas o sistema imunológico. Para a gente pensar nossa. 20 minutos negativo por dia, seriam 24 horas sem sistema imunológico, sem hormônios sendo secretados de forma adequada. Então você imagina isso. É muita coisa, Tanise. Então, o comando, o computador da gente está aqui, né? Não tem como. Isso não sou eu. Quem dera isso fosse uma teoria minha, mas não é. Isso é a realidade, isso já foi descoberto há muitos anos. É que o pessoal faz de conta que não tá acontecendo nada. Mas, então, eu não sei se a gente tem tempo para isso, Tanise. Eu estou meio aqui sem o relógio, eu Temos gostaria. tempo, Carolina. Temos tempo? Eu gostaria de Temos, pode seguir. compartilhar. Eu tenho muita coisa para falar, mas é impossível. A gente vai falando Aham. devagar, né, Tanise? Tá certo, Uma tá live no por ritmo vez. perfeito. Então, eu gostaria de compartilhar com todo mundo uma experiência minha, que até eu vou pedir licença para a Tanise, porque é muito importante quando a gente sabe algum fato que aconteceu realmente, é diferente de eu contar uma história que aconteceu com um paciente meu, né? Então, isso que eu vou passar para vocês é uma experiência minha e a gente vai fazendo um paralelo com isso tudo que a gente acabou de falar agora, né? Essa conexão mente-corpo, essa questão do mental se sobrepor. Ah, isso é importante, isso tem que falar também. Gente, o ambiente no qual a gente está inserido, ele se sobrepõe à genética. Nós chamamos isso de epigenética. Epi significa sobre. Então, ele se sobrepõe. Então, por exemplo, isso vai ser importante nesse exemplo que eu vou contar da minha vida. Então, por exemplo, uma pessoa traz uma genética para algum tipo de câncer, ou para esclerose, ou para Alzheimer, não importa. Se ela vive uma vida saudável,
ela tem uma alimentação boa, não precisa ser extrema, mas uma alimentação boa. Se ela pratica exercícios físicos, se ela tenta não manter o corpo ácido, se ela tenta não manter pensamentos ácidos, porque o pensamento ácido ele é é a forma mais forte de trazer doença para a gente. Então, essa pessoa, se ela tem uma vida legal, mesmo que ela tiver o DNA para essas doenças que eu disse, ela não vai desenvolver a doença. Ou a chance dela não desenvolver é muito grande. Mas ao contrário, se ela vive uma vida ácida em geral, pensamentos, comportamentos, hábitos, provavelmente ela vai desenvolver algum tipo de doença desse tipo, tá? Então isso é importante a gente saber, porque Certo. até para a gente se cuidando, né? E uma outra observação também é que muitas vezes nós trazemos conosco informações que nos foram dadas quando criança, né? E isso é uma coisa muito forte, porque isso nos traz medo, muitas vezes. Culpa é o que eu mais vejo, as pessoas sentindo culpa de coisas que elas nem sabem por que elas estão sentindo. Coisas que aconteceram na infância, crianças que apanharam, crianças que foram chamadas de burros e que hoje não conseguem fazer nada, não conseguem o progresso profissional, porque ela acredita naquilo que foi dito para ela. Enfim, tem muitas coisas, né, para a gente pensar nesse assunto. Eu só estou Carolina, ajudando aqui. Oi. inclusive, isso que você falou, né, das coisas que a gente traz da infância, da vida, o interessante é pensar que muitas vezes nós ficamos tratando lá na vida adulta essas consequências que são as doenças físicas, né, doenças mentais, e muitas vezes a pessoa passou a vida inteira sem discutir aquele assunto, aquele tema Exatamente. que estava lhe causando e que está lhe causando esse processo de adoecimento, né? São E os às vezes os sim, e se determinantes ela das nossas fosse doenças. ouvida, exato, e se ela fosse ouvida, né, e fosse trabalhado essa questão com ela, ela talvez se libertaria, né? Esse é o processo de cura. Exato. Às vezes a pessoa sozinha não consegue, ela precisa de ajuda de profissional. Agora, Exato. profissionais de saúde que estiverem me ouvindo, por favor, consulta de 15 minutos não existe. Você vai buscar o problema físico e não a causa da doença. Em 10 minutos, como eu já passei por consulta de 10 minutos, isso não resolve a vida do paciente. Ele precisa de acolhimento. Para ele, às vezes nem ele sabe por que ele está daquele jeito. Ele precisa de ajuda. Então, Exato. não é? Então eu quero compartilhar com vocês essa experiência minha, da minha vida. A Tanise conhece um pouco, né, Tanise? Sim. Eu venho de uma relação muito conturbada com minha mãe, desde a infância. Eu vou pular toda a minha infância, porque eu tenho 61 anos, se eu for contar tudo, nós vamos demorar. Então, eu vou pular essa parte. Mas a minha mãe era uma pessoa... Minha mãe é viva ainda. Ela tem 92 anos, ela mora numa casa de repouso. Melhorou porque, em parte não, em parte sim, porque ela não tem forças mais para agir como ela agia, né? Com essa idade já idosinha. E eu venho dessa relação muito conturbada com ela. Para vocês terem uma ideia, quando eu tinha, assim, do tipo de coisas que ela fazia, eu me lembro de uma vez com 5 anos em que ela me espancou e ela me deixou um hematoma do tamanho da palma da mão na perna. Eu tinha 5 anos, eu era muito bebê, né? Muito nenezinha ainda, 5 anos, muito magrinha. E aí eu senti muito medo. Então tudo que ela não queria que nós fizéssemos, ou ela tinha conosco uma atitude verbal agressiva, ou ela tinha uma atitude agressiva de modo físico, né? Batendo na gente e tudo.
E assim nós crescemos. Fomos 3 sobreviventes, mas hoje eu entendo que ela não podia fazer aquilo que ela não tinha, aquilo que ela não sabia fazer. Só que hoje eu penso que a gente tem livre-arbítrio e o que eu passei com ela eu não fiz com os meus filhos, eu escolhi de uma outra forma. Então, assim, a pessoa às vezes não sabe, ela sofreu, ela foi espancada, então ela faz para o outro aquilo que ela recebeu. Mas a gente tem também uma forma diferente, a gente pode aprender a não ser daquele jeito e ao invés de bater, a gente pode dar amor, né? Mas enfim, eu cresci assim. E aí me casei, tive filhos e fomos lá. E meus pais foram envelhecendo, eu comecei a cuidar deles mais. E sempre aquele tumulto com a minha mãe, ela batia no meu pai, né? Meu pai aceitava. E depois o meu pai teve Alzheimer, parou de andar, ficou 1 ano sendo cuidado por nós. E ela sempre muito violenta, a gente tinha que se defender dela. E agressiva, meu pai não podia ficar sozinho com ela e tudo mais, né? E assim as coisas foram. Num certo momento, eu comecei a perceber que eu tinha assim, a musculatura muito contraída, muitos espasmos no corpo. E aí eu comentava aqui em casa com meu marido, ele falava, não, é porque você está trabalhando muito no consultório, dormindo lá com seus pais, deve ser falta de exercício, aí fui fazer exercício, mas não melhorava. E a coisa começou a aumentar. E meu pai faleceu, minha mãe veio morar comigo, agressiva, do mesmo jeito, e eu sofria muito com isso. Eu achava que eu não podia dizer não para minha mãe, né? Ela sempre tentando me achatar, e aí eu fui assim meio que... É como se eu fosse perdendo a minha vida, sabe? Perdendo aquela alegria de viver. E aquelas contrações foram piorando, até que eu fui diagnosticada com uma doença rotulada com o nome de mal de Parkinson, né? Aí, assim, o piano caiu na cabeça, porque eu sou enfermeira e eu sei como é, e ainda por cima eu fiz uma coisa que eu digo, não façam isso. Eu fui procurar mais informações num rapaz chamado Google. E aí... E aí no Google eu só vi gente com Parkinson morrendo. Então nossa, foi muito difícil. Quem nunca fez isso, né, Carolina? Quem nunca foi no Google ver? Quem nunca, né? Todos nós profissionais fazemos isso. Verdade. Aí eu passei por 4 neurologistas que me deram a sentença de morte, né? Praticamente. Eles diziam, olha, você não é o neurologista que eu trato atualmente, eu não trato mais com nenhum desses 4, tá? Eles diziam assim para mim, essa doença é degenerativa, não tem cura, com o tempo você vai engasgar, vai se alimentar por sonda, você vai perder urina, você vai parar de andar. E aí eu fui pondo aquilo tudo para dentro, né? Fui engolindo tudo aquilo. O último me disse assim, olha, eu vou te fazer uma pergunta. Você lembra do Papa João Paulo, que faleceu? Eu disse, lembro. Ele disse, você sabe que ele morreu com Parkinson? Eu falei, sim. E você acha que você ora mais do que ele ou você ora menos? Eu falei, eu oro menos, né? Ele era um papa, acho que ele orava o dia inteiro. Ele brincou e disse assim, se ele orava tanto assim e morreu com Parkinson, você está esperando o quê? Nossa, que abordagem maravilhosa. Então, gente, esse aconchego que a gente precisa, que é decisivo na nossa vida no momento desses, é muito difícil a gente chegar num profissional e ouvir isso. Eu fiquei 1 ano com depressão, mesmo sendo da saúde, eu quase já não atendia mais ninguém, a minha mãe daquele jeito dentro de casa, eu com diagnóstico de Parkinson e eu cheguei no fundo do poço. Só que eu tive um diferencial. Quando eu cheguei no fundo do poço, eu disse assim, mas espera um pouco, eu não tenho mais para onde afundar. Agora ou eu morro ou eu vivo. Então eu vou ter que fazer uma escolha. Que escolha eu vou fazer? Eu pensei, eu nasci com Parkinson? Não. Eu nasci com contrações musculares? Não.
Então, eu vou escolher viver e vou eliminar isso tudo do meu corpo. Mas onde? Onde eu vou? Com quem eu vou? Então, primeiro eu tomei a decisão. Quando a gente toma a decisão, gente, já é meio caminho andado. Porque você quer. Me lembrei de um professor que tinha me dado um curso de acupuntura, um dos cursos. Eu o procurei, ele estava falando essa língua das energias, ele me entendeu, começamos a trabalhar e eu comecei a melhorar. Foi fácil? Não. Isso já tem aí uns 5 anos. Nesses 5 anos eu trabalhei muito essas questões físicas, mas sempre usando o mental. E aí é que eu fui fazer aquelas especializações que a Tanise mencionou. No final eu estudei mais em 5 anos do que eu estudei a vida toda, né? E comecei a melhorar. Depois eu conheci um professor numa das minhas especializações de terapias com florais, e esse professor hoje é meu terapeuta. Ele, o primeiro ajudou no start, né? E ele, assim, foi uma bênção na minha vida. Por isso é que eu sempre indico. Eu sempre digo assim, procurem profissionais, porque às vezes a gente quer se cuidar sozinho, e profissional da saúde é danado. O profissional da saúde, ele não admite que ele precisa de ajuda. Ele é mais difícil, não é, Tanise? É verdade. Ele acha que ele nunca vai precisar e que uma vez que ele for, ele já deu conta, e ele não aceita. Então, eu sei que tem bastante gente da saúde ouvindo, e a gente tem que entender que a gente precisa mais ainda do que o paciente, porque a gente lida com o paciente. Quando você vai a um profissional de saúde que faz terapia, você vê que ele é muito diferente de um que não faz. Então, nós precisamos disso. Então, eu comecei a fazer essas reflexões e eu percebi que o meu cérebro definitivamente comandava o meu corpo. E aí eu procurei um outro neurologista que não é adepto às terapias integrativas, mas não me fala tudo o que eu ouvia com esses outros. Ele ouve o que eu tenho para falar e ao menos ele aceita que eu use esse tipo de abordagem, né? Então hoje as coisas estão muito diferentes para mim. O que eu tenho para falar é que eu sobrevivi a isso, né? Eu me sentenciei com o amor, com a vida, com a felicidade e não com a morte, né? Então é isso, não sei se a Tanise quer fazer alguma interferência. Carolina, eu queria agradecer você ter compartilhado a sua experiência, Como que está o nosso tempo? porque ainda temos tempo. Não recebi aqui a notificação, Ah, então tá tá? bom. Porque Quando eu receber, eu te aviso. eu não gosto Ele quando vai, corta. ele vai marcar para mim e eu aviso você. Ah, não. Não, tudo bem. Eu queria agradecer, então, assim, agradecer a você ter contado a sua experiência e mostra a sua sensibilidade, né, Carolina? Você é uma pessoa da prática, né? Você é uma pessoa da formação, mas você é uma pessoa aí do que nós profissionais costumamos chamar de clínica, né? Você é uma É, pessoa da clínica, você é uma pessoa que convive com pessoas, com as pessoas que a gente atende, né? E você traz essa visão mais ampliada, e isso reflete muito na forma como você expõe até a sua própria experiência. Você poderia ter exposto a experiência de outras pessoas, mas você aham, escolheu expor a sua, o que sim. mostra a sensibilidade, né, que você tem. Que é Então, mais assim, real, é aquilo que eu vivi, né, realmente. É e aquilo que eu eu experienciei. queria perguntar, Carol, o que você. Eu já vou olhar aqui, o pessoal está fazendo os comentários, a gente vai abordar. Só uma última Ah, pergunta e eu vou para os comentários do pessoal. Carol, o que você, assim, ó, olhando a sua experiência clínica com os pacientes, eu vou sim. fazer duas perguntas. A primeira, o que você mais recebe
de queixas emocionais dos seus pacientes. Sim, E eu queria que você desse dicas aí para quem está ouvindo de como a gente pode cuidar dos nossos pensamentos. Não sei se muito eu fui bem. clara, mas vamos Sim, lá. o que nós mais temos aqui em termos emocionais são pessoas que se queixam de processos depressivos. Uhum. E quando a gente vai abordar, vai fazer o acolhimento, dentro desses processos depressivos, nós encontramos mais o medo e a culpa. Nós não somos Nossa. culpados de coisas que fizeram conosco. Então aí vai. Gente, nós não somos culpados do que fizeram conosco. Nós temos uma vida. Olha, a vida é feita de milagres. São pequenos milagres. Por exemplo, aqui agora está acontecendo um milagre. Provavelmente algumas pessoas se tocaram, se sentiram tocadas, né? Então a vida é feita de pequenos milagres. Quando você acorda de manhã, não basta você dizer gratidão porque eu acordei. Você tem que experienciar essa gratidão. Gratidão porque eu acordei e faça do seu dia o melhor. Você vai tomar um banho quente, gratidão por eu ter um chuveiro com água quente. Mas mantenha-se ali no banho. O que é que as pessoas fazem? Elas colocam o corpo dela no banho, elas colocam o corpo dela no café da manhã e a cabeça já está em outro lugar. Então, como a Marina diz, mente onde os pés pisam. Isso, mente onde os pés pisam, né? Porque você participar do seu banho, sentir a água caindo no seu corpo, massagear os pontos de acupuntura do seu corpo, já é um tratamento, né? Você sentar para tomar o seu café da manhã e sentir o sabor de uma fruta, já é um tratamento, entende? Então é Sim, estar focado, estar presente no seu dia a dia, viver o presente, porque o que aconteceu no passado, vamos perdoar, né? Vamos deixar para trás. Inclusive, abrindo um parênteses, eu tenho a alegria, a satisfação de dizer que eu perdoei minha mãe de uma tal forma que hoje eu sou 100% apaixonada por ela. Para mim, nada aconteceu. Então, vamos deixar o passado para trás, vamos viver intensamente o dia, porque a gente não consegue prever o futuro. Quem quer prever o futuro vai ter algo chamado ansiedade. Ansiedade é aquela pessoa que ela está no presente, mas ela já quer determinar o futuro. Ela quer saber se ela tem segurança ali no futuro. Ninguém sabe. No entanto, se você vive um bom presente, um presente com muitas alegrias, com muita firmeza, tristezas todo mundo tem, problemas todo mundo tem, basta administrar, não é? Então, assim, exato. tire bobagens da cabeça, coisas pequenas, por que te falaram, por que te fizeram. E lembre-se, tudo que você vê no outro de defeito, busque em si, para ver se, não é, se o problema não está com você e não com o outro. Ah, e tal Uhum. pessoa é tão metida, às vezes é você que tem isso. E ela nem está sabendo, né? Então, focar no presente é algo assim que eu recomendo, é a minha receita do dia. Foco, Certo. mente onde os pés pisam. Sim. E Carol, você falou essa coisa da culpa, né? Eu estava lendo esses dias um artigo, era de uma linha da psicanálise, eu não sou especialista nisso, né? Não estou Uhum, defendendo essa linha, não, não é isso não. uhum. Só para dizer que quando eu estava lendo sobre um artigo sobre a culpa, e a pessoa, né, ela estava fazendo uma análise ali do que é esse conceito, e que muitas vezes você é o que você disse, a gente sente culpa de coisas que a gente Sim, nem fez, que a gente nem é, entende, mais ou menos, a é, gente nem entende da onde veio aquilo, né? E eu fico isso. pensando, nós somos uma sociedade de que essa ideia de culpa, ela ronda muito, né? A culpa que vem da infância, a culpa que vem no seu trabalho, a culpa que você estabelece a você mesmo, a culpa que você coloca nas relações. A gente é muito carrasco, né? Assim, eu li Demais. uma.
Eu li uma vez uma frase assim, ó, converse com você da mesma forma que você conversaria com um grande amigo. Então, se ele viesse contar um problema, você falaria assim, não, calma, você vai dar conta. Mas com a Exato. gente, nós somos muito pessimistas, né? É uma A gente pena está isso, numa porque... sociedade que tudo acontece muito depressa. E a gente sente muita culpa porque não conseguiu degustar aquele momento. Então você sente culpa. Você de manhã toma um café apressado com seus filhos, deixa na porta da escola, depois você vai para o seu trabalho, lá no seu trabalho é um monte de serviço para fazer, você sai com o serviço basicamente aqui dentro da cabeça, enquanto é teu filho de novo, aí o filho quer falar, você então é assim, é um desajuste total, porque não Uhum, experiencia, não sabe, não tem aquele prazer de saborear o momento, né? Ô, Tanise, e eu exato. queria indicar alguns livros, eu posso? Para as pessoas que estão nos Claro, ouvindo? Olha, claro, um Carol. livro que eu amei, Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Esse livro vai explicar muito disso que eu falei e tem Aham, mais coisas ainda. A Cura Quântica, do Deepak Chopra, tá? certo. Eu tenho A uns cura 40 aqui, quântica. vou indicar só três. Tá bom. Esse aqui, ó, Amor Próprio, um portal evolutivo, Dr. Dalmio Moraes. Esse livro aqui, ele Aham. não é um livro de autoajuda, não, viu? É um livro de muita. Ele explica muito tudo isso que a gente está falando aqui, mas não de uma forma aquele tradicional autoajuda, tá? É um livro que é para a gente ler, Sim. depois voltar e ler de novo. E. Inclusive, Carol, desculpa, antes da gente, eu vou deixar um tempinho para nós olharmos os comentários aqui, que Isso, vamos. eu acho, né, a gente poder olhar aqui, Isso. eu vou subir aqui, só um minuto, pessoal, tô aprendendo aqui a mexer nisso. Eu tô olhando aqui, tem uma pergunta em algum momento que alguém fez, eu espero que dê tempo da gente Alguém responder, a falou gente tá para acabar. sobre a dança. Então, você praticar esse tipo Isso, de atividade, tipo dança, yoga, é meditação, tudo isso é muito bom. Você vai liberar muita endorfina, serotonina, vai transbordar de hormônios da felicidade. A Tieme é uma grande amiga minha, enfermeira também. Ela Sim, coloca assim, ó, dançar para mim retoma esse ponto, né, de conexão do corpo com as isso. sensações. Eu danço com o corpo ou com a mente? Né? Ela fez essa provocação. A intenção do movimento é pura emoção. Então a dança é uma coisa que poucas pessoas se permitem, né, Carol? A dança, a gente travou o próprio corpo. Eu me questiono assim, quem é Isso. que dança diariamente? Né? É uma Isso. pena a gente não se permitir. Pena. E vamos, a gente dança Aqui, com a mente ou com o corpo? Se o corpo é energia e você ama dançar, a mente e o corpo elas se fundem, você é uma coisa só, não tem separação. é lindo isso. É Isso. importantíssimo pensar assim. Aqui tem uma pessoa dizendo, Lushimoku, tá escrito aqui no perfil, né? Espero que tenha Ah, pronunciado corretamente. Tratei minha sinusite com a Carol. Fantástica, me ensina muito. Falaram para você que aqui, amo. Carol. Alguém Ah, perguntou o que é a doença para essas terapias integrativas? O que é o conceito de doença para as terapias integrativas? é E aquilo que aí, a gente Carol? falou, né? São programas biologismo lança para nos salvar, né? Nós conversamos a história do homem da caverna, marcar o território, aquilo tudo. Sim. Aqui a Lucy colocou: o tempo todo nós temos que escolher a vida e não a morte, né? Isso. Pode escolher a morte também, mas eu não aconselho. Você é um exemplo de vida. Que lição essa live hoje? A Tia me colocou. Tem mais comentários aqui. Você faz parte da minha evolução. Muito obrigada.
Quem Carol, sabe você é eu vou ser o primeiro caso maravilhosa. de cura de Parkinson, hein? Gente, vou entrar para a história. Que eu já melhorei 90%. Eu tenho 10 anos de Parkinson e eu Aham. estou colocando agulha nas pessoas. Eu trato pacientes com 2 anos de Parkinson que não sobem sozinho no divã. Eu tenho que ajudar. Então, cada Tá um está num certo. estágio de acordo com aquilo que ele consegue naquele momento mentalmente. Sim. E, Carol, aqui eu acho que nós já devemos estar caminhando aí para o final. Não apareceu É, aqui a notificação ainda, mas acho que em certo. breve. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que Sim. que você, que movimento aqui você nos indica para a gente cuidar da nossa saúde mental nesse período de pandemia? Nesse período de mudança de rotina aqui, o que que você nos indica? Olha, primeira coisa que eu vou dizer é: esquece o futuro. Não pense no futuro, se for possível. Pense no presente, o que você pode fazer hoje. Se você não Sim, está podendo sair de dentro da sua casa, é o que nós temos para hoje, a sua casa. Então, desenvolver atividades prazerosas. Gente, no começo da pandemia era um tal de gente limpar a gaveta, limpar o armário. Todo mundo que você conversava estava limpando armário e gaveta. Eu falava, gente, só eu que não estou limpando armário e gaveta, eu acho que eu estou na contramão. Só que a aham, pandemia durou mais tempo do que a gente imaginava e as gavetas já estão todas sujas de novo, todas sujas de novo. Então, se limpar a gaveta te der prazer, tudo bem. Mas se não, por favor, mexa com planta, dance, como a sua amiga faz, faça exercícios físicos, contrate professores online. Hoje eles estão fazendo assim preços, metade do preço para dar aula online. É tão bom, né? A gente ter alguém para seguir assim, fazer certinho. sim, Mas enfim, fazer as coisas que te dê prazer. Meditação. Nossa, meditação é algo muito bom. Você não precisa meditar o tempo todo, 2 horas. Eu não sei meditar. Todo mundo sabe meditar, nem que for 5 minutos. Fecha os olhos, imagina um lugar bonito. É isso aí. Tem sim. meditação guiada, né? Hoje pela internet. Só não abra o Google, gente. O Google eu não aconselho. Em tempos de pandemia, porque vocês vão ficar doentes. Mas fazer práticas que lhe dê muito prazer e pensar no presente. Não é hora para remoer passado e não é hora para querer saber quando vai acabar a pandemia. Não importa. Importa é o teu dia, porque cada dia que passa é um dia a menos para você viver da pandemia, não é? Só que é um dia a menos de Sim. vida também. Então vamos viver Uhum. esse dia, vamos ser felizes nesse dia. E eu quero aproveitar e me colocar à disposição também, se alguém se sentiu tocado, quiser conversar, quiser ligar, quiser mandar mensagem, eu vou responder a todos, viu? Na medida do possível, eu vou respondendo para as pessoas. Excelente, excelente, Carolina. Eu vou depois compartilhar novamente o seu contato de Instagram, né? Eu já E, tinha marcado você para o pessoal ter o contato também. sim, Nós temos aqui, Carol, 1 minuto e meio restante. certo. Então, só para finalizar, né? Eu queria dizer, né? O que eu senti da sua fala, Carol, e o que eu sinto conhecendo você quando a gente fala assim, existem pessoas de luz, né? O que que a luz faz, né? A luz ela clareia, a luz ela torna as cores mais bonitas e é a forma Uhum. como eu vejo você e o seu trabalho. Faz um discurso de esperança, né? Eu até escrevi um pouquinho essa semana num blog que eu inventei de fazer. E eu escrevi principalmente para mim, porque eu acho que um dos instrumentos que a gente precisa na vida para ter saúde é ter esperança. Não Sim, uma esperança em que a gente se auto-engana ou finge que está tudo bem. Não, a esperança ela vem do desespero. Quando o desespero bate, a esperança é o momento dela ressurgir, assim como foi isso. para a sua experiência com o Parkinson, né? Perfeito. Então, nós temos 30 segundos aqui, Carol. Eu Eu te queria, oi, agradeço imensamente. Nós vamos acabar em 20 segundos. Ai, meu Deus. certo. Quer falar a última coisa, Carol? Obrigada, quero agradecer muito.
Agradecer a todos que estiveram conosco, a você. Estou muito feliz por ter compartilhado isso com vocês, viu? Um grande abraço a todos. Tem um monte de coisa para falar, mas em outras oportunidades nós diremos. E se Tá certo. precisarem de alguma coisa, eu Abraço. estou aqui. Outro. Tchau. Tchau.